Olá, amigos e amigas, bem-vindos para esse vídeo que é o final de uma série de 3 gravações nas quais eu trato dos órgãos da sociedade anônima. Falei do órgão deliberativo, que é a Assembleia de Acionistas, falei dos órgãos de administração e agora eu vou falar de um órgão cuja função básica está no nome dele, né? Conselho Fiscal. Ele tem funções fiscalizatórias, mas é uma fiscalização com foco muito claro, que é a fiscalização dos administradores. É um órgão obrigatório, mas de funcionamento facultativo. Explico o que eu quero dizer com isso. É porque toda sociedade anônima precisa ter um conselho fiscal instalado, né, com membros escolhidos, mas que pode ficar, ou pode estar em algum período do ano, dormente, digamos assim, latente. E ele vai ser acionado em momentos quando se julgar pertinente, né? Ou, claro, também é possível que uma sociedade anônima opte por ter um conselho fiscal atuando o tempo todo. É o mais comum, é o mais indicado e é o que é mais bem visto no mercado. Mas, olhando do ponto de vista da legislação, há essa regra de que o Conselho Fiscal ele tem que ser criado, tem que ter os seus membros escolhidos, mas é possível que a sociedade o deixe latente para acioná-lo só a partir de situações pontuais. O Conselho Fiscal, por lei, ele tem que ter de 3 a 5 membros, né? Se será 3, 4 ou 5, o estatuto vai dizer, mas tem que ser dentro desse intervalo. E esses membros são escolhidos, né? Os conselheiros fiscais são escolhidos pela Assembleia Geral de Acionistas. Um membro pode ser eleito pelos titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com direito restrito. Outro membro pode ser escolhido pelos acionistas minoritários, que representem pelo menos 10% das ações com direito a voto, numa lógica que a gente viu que existe também para montagem do conselho de administração. E aí, neste caso, né, se os preferencialistas sem voto, se os minoritários usufruíram desse direito de eleger eles em separado, pelo menos um membro cada um do Conselho Fiscal, aí os demais acionistas têm direito a escolher um número igual de membros do Conselho Fiscal e mais um. Também numa lógica que eu expliquei bastante lá para a montagem do Conselho de Administração, ela está repetida aqui, é o mesmo raciocínio que a lei vai estender para Conselho de Administração e Conselho Fiscal. O que faz, então, portanto, que se o Estatuto prevê um Conselho Fiscal de 3 membros, na prática ele possa acabar tendo 5, né, para abarcar essas regras todas que a gente viu agora. Só pode ser escolhido para membro do Conselho Fiscal pessoas naturais, idôneas, residentes no Brasil, não precisa ser acionista, mas precisa ser diplomada em curso de nível universitário ou pelo menos, ou ter exercido por pelo menos 3 anos cargo de administração em alguma empresa ou ter sido conselheiro fiscal por pelo menos 3 anos. Numa cidade, num local em que não houver pessoas que preencham esses requisitos, o que hoje em dia tem ficado cada vez mais raro, sociedade anônima pode pedir uma autorização ao Poder Judiciário para escolher membros no Conselho Fiscal fora desses critérios, né? Se o conselheiro fiscal ele tem que ser residente no Brasil, ele pode ser de qualquer região do Brasil, é muito improvável que a sociedade não consiga eleger ninguém dentro desses critérios legais. Mas se, de repente, a realidade mostrar essa situação ocorrendo, aí, via dispensa, via decisão do Poder Judiciário, a sociedade anônima pode ser dispensada e escolher outras pessoas sem aqueles requisitos mínimos para serem membros do Conselho Fiscal. Empregado não pode ser eleito, nem administrador da sociedade anônima ou de uma sociedade controlada por ela ou do mesmo grupo, e nem mesmo cônjuge ou parente até terceiro grau dos administradores.
eles não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal. Deveres. O conselheiro fiscal tem que, obviamente, cumprir a sua função com o máximo de afinco possível, e ele recebe os mesmos deveres que os administradores têm e que estão fixados e listados nos artigos 153 a 156 da Lei 6404 de 1970. Responde por isso, e é uma responsabilidade solidária. Todos os membros do Conselho Fiscal respondem por omissão, ainda que a omissão não tenha sido especificamente daquele conselheiro, mas de um outro, né? O único modo de um conselheiro fiscal se isentar da omissão dos outros, da omissão no cumprimento dos deveres dos outros conselheiros, é em uma reunião do Conselho Fiscal, esse conselheiro constar a discordância dele. Ele falou, opa, vocês estão aí, não estão querendo tomar providência, ou estão deixando passar esse ponto aqui, a nossa tarefa é fiscalizar a administração da sociedade, e vocês estão descumprindo esse dever, então eu quero que conste na ata da nossa reunião que vocês, então, que eu discordo da posição de vocês, e em seguida esse conselheiro dissidente tem que avisar os órgãos da sociedade, Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração e Diretoria, que houve essa discordância ali no Conselho Fiscal. Quem é eleito para esse órgão tem direito à remuneração, é uma remuneração fixada pela Assembleia de Acionistas e que não pode ser inferior a 10% do que, em média, recebem os diretores da sociedade anônima. Não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. O que a lei quer é que o conselheiro fiscal, que tem que fiscalizar principalmente os diretores, ele não tenha uma diferença remuneratória muito grande para esses fiscalizados, né, para esses diretores. E é isso, meus amigos, minhas amigas. Fico por aqui, não sem antes deixar a indicação de um texto sobre o tema da nossa conversa aqui, que está disponível na internet. Mas agora finalizamos a nossa exposição sobre sociedade anônima. Espero que tenha sido útil para você. Agradeço a atenção. Tchau, tchau.